Olá, sejam bem-vindos a mais um Jump Talk. Hoje eu estou aqui com o Rafael, nosso CEO, e eu estou com convidados muito especiais, a Karen e o Felipe. Karen e Felipe, eu vou deixar vocês se apresentarem. Eu tenho aqui o currículo de vocês, mas acho que é melhor eu não ficar destrinchando o currículo de vocês, mas a Karen e o Felipe, eles estão hoje na Cogna. O Felipe hoje ele é diretor de relacionamento com estudantes lá na Cogna e a Karen, ela é gerente sênior de DBM também na Cogna. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a carreira de vocês, de onde vocês vieram, né, o que vocês já fizeram. Vamos lá, Karen. Bora você lá. primeiro, Vamos por lá. favor. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Karen. Como a Gentoni comentou, eu sou eu trabalho hoje com comunicação, né? Com a parte toda de comunicação com os alunos dentro da Cogna. E eu vim já do mundo de dados. Então, assim, eu comecei a trabalhar, minha carreira começou no SaaS. Há bastante tempo atrás. Uns 15 anos atrás, pelo menos. Eu conheci a Karen no SaaS. É verdade, a gente se conheceu lá no SaaS. Verdade. Acho que você trabalhou na Vivo também, Trabalhei né? na Vivo, exato. Isso. Então, eu trabalhei no SaaS, passei bastante tempo da minha carreira no SaaS. E aí, eu sou uma pessoa de relacionamentos longos. Então, fiquei aí uns 12 anos no SaaS, mais ou menos. Saí do SaaS, fui pra Claro. Fiquei também um bom tempo na Claro. Tinha uns 5, 6 anos na Claro. E agora tô aqui na Cogna. Hoje, fazendo 2 anos de Cogna. Hoje? Parabéns. Parabéns demais. Muito bom. Obrigado. Você era líder de Martech, né, na Claro? Eu era líder de Martech na Claro. E aqui na Cogna eu tô como líder também Tem muito a ver com Martech, né? Toda essa coisa da comunicação. Aqui na Cogna eu entendo que tem uma pimentinha a mais ali, que é cuidar não só da comunicação em geral, que era o que eu fazia lá na Claro, então estava muito ligada na comunicação de vendas, promoção, tudo que era associado aos clientes da Claro, mas aqui na Cogna a gente cuida não só disso, a gente está falando da fidelização. Sim. Então tem um tempero a mais aí. Você tem um cuidado a mais ali. Exato. Com o aluno, né? É isso. É algo Legal. que eu quero... E cuidar da que a gente jornada, explore né? Depois, como que é essa jornada do aluno aí, que é bem interessante. E não é tanta gente que tem conhecimento, né? Porque é um mercado bem diferente, né? O mercado da educação. De educação, E é um mercado que se profissionalizou há menos tempo do que outras indústrias, né? Como telecom, bancos, etc. Bom, boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe. Estou na posição de diretor de relacionamento com alunos na Cogna. Também tenho alguns quase 20 anos de carreira, mas sempre em áreas ligadas a marketing, a estratégia de negócio, planejamento estratégico, inteligência competitiva. E mais recentemente, nos últimos 2 anos e meio, na Cogna, tocando relacionamento com alunos, pensando sempre em como melhorar a jornada, reduzir as taxas de evasão, melhorar o NPS e criar cada vez mais um ambiente propício e jornadas que facilitem a jornada do nosso aluno para que eles cheguem nos objetivos deles. Antes da Cogna, eu trabalhei em outros 2 grupos educacionais também, tive, como a Karen falou, grandes relacionamentos, mais de 10 anos entre a Laureate Education e a Anima Educação, e antes disso eu trabalhava no mercado financeiro. Mercado financeiro. Nossa. Numa época onde também dados era algo que estava já efervescendo, estava em super desenvolvimento. A gente estava falando ainda quando existia a Bovespa e a BMF como entidades separadas, antes da abertura de capital da Bolsa. Então, participei de todo esse processo. Foi bem legal, assim, para minha carreira. E na Anima e na Laureate você tinha um papel parecido com o que você tem hoje na Cogna, ou você começou lá com um papel diferente? Eu tive diferentes papéis ao longo desses 10 anos, assim. Eu trabalhei nas áreas de marketing, fui pricing, toquei a área de produtos, fui head comercial, fui relacionamento com alunos, atendimento, fiz um pouco de tudo ao longo de todos esses anos. Fui planejamento estratégico, fiz bastante coisa. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Ponta a ponta na educação. E falando um pouquinho sobre esse mercado de educação, né? Como você falou, é um mercado que se profissionalizou muito tempo depois dos outros mercados mais tradicionais, como telecom, financeiro.
como que é, né? Qual é o papel da instituição de ensino com o aluno, né? Quando você fala da área de vocês. Vocês cuidam muito da retenção do aluno, né? E desse relacionamento, porque a gente sabe que as taxas de evasão de alunos aqui no Brasil são imensas, né? São. Então tem que ter um cuidado enorme para que você faça a captação desse aluno, né? E que esse aluno conclua o curso, Exatamente. Exatamente. Olha, Anderson, eu vou te falar que assim, o Brasil ele tem uma penetração de alunos no ensino superior muito mais baixa do que os seus pares na América Latina e nem se compara ainda com países desenvolvidos. A gente está falando de uma taxa na faixa dos 24%, 23%, que é muito baixo. Sim, taxa baixa. E uma boa parte desses alunos, eles não concluem o curso, né? Sim. A gente tem a missão na Cogna de impactar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas e permitirem que essas pessoas tenham meios de construir uma versão melhor de si. É assim que a gente conversa lá dentro. E a gente só consegue concluir essa missão quando o aluno se forma, não quando ele se matricula. Sim. E a jornada do nosso aluno, do momento em que ele se matricula até ele sair, é muito difícil. Eu e a Karen, a gente está numa área que trata do ensino superior na Cogna. A Cogna é um grupo muito grande. Sim. Que atua no ensino básico, no ensino superior, sistemas de ensino, editoras e tudo mais. E a gente atua especificamente no ensino superior, onde a gente tem um pouco mais de 1 milhão de alunos matriculados em cursos EAD e cursos presenciais. E no geral, o nosso aluno é um aluno que tem uma jornada com muitas dificuldades. É um aluno que trabalha, é um aluno que muitas vezes tem família, é um aluno que tem que conciliar os estudos com outras coisas, outras obrigações. E o nosso papel é realmente criar uma jornada e facilitar este caminho para que o aluno consiga concluir o sonho dele, que muitas vezes ele é a primeira geração da família a ter acesso ao ensino superior, né? Exato. A maioria dos nossos alunos não tem ninguém na família, na rua, vizinhos, amigos que chegou até essa etapa da vida. Então, a gente tem uma missão bem difícil e bem importante. E é interessante você comentar, né, que quando você olha pra retenção, eu entendo que vocês olham até esse lado pessoal da pessoa, né, de ela ter que trabalhar, de ela ter isso. família, ter que ter filhos já de repente, e vocês têm que trabalhar com um perfil que a evasão não é simplesmente só um financeiro, não é só... Exato. Né, Tudo que a gente faz lá, Capo, é assim, tá muito voltado a tornar a experiência do aluno mais lisa possível, mais simples possível. Certo. Então, todas as jornadas de comunicação, tudo que a gente monta em termos de portais, tudo que a gente faz ali, autosserviço, comunicação, tá tudo muito ligado a isso. É a tornar a vida do aluno fácil. Como é que a gente facilita a jornada de estudo dele? Isso é fantástico. E muitos alunos, como eu falei, não tem nenhuma outra referência próxima que chegam nessa etapa da vida. Então, existe uma crença em boa parte dos alunos que, putz, isso aqui não é pra mim, né? Sim. E aí, sim. no primeiro obstáculo, num erro operacional, alguma dificuldade, ele confirma, não, realmente não é pra mim. E a gente tem a missão de, além de tornar essa jornada cada vez mais fluida, para que não tenham obstáculos, a gente convencer e deixar claro para esse aluno que sim, é para você, é para todo mundo. Não, e o incrível disso é que assim, se a gente olhar a taxa que a gente falou agora de 24%, existe a evasão que é alta. Você conseguir consolidar essa jornada, fazer o aluno chegar no final, como você disse, é um sonho dele, mas também é uma coisa fantástica pro nosso país como todo. Exatamente. Né? Não é um trabalho assim, simplesmente formar uma pessoa, não, você tá transformando o país como um todo. No final do dia é isso que vocês acabam fazendo, né? Com certeza. Você tá mudando a história de uma família, Exato. né? Sim. E Isso tem um peso muito Juntando legal. isso, você tá mudando o conceito de muita gente. Exatamente. Porque aí você vai ter uma pessoa formada na família para que a próxima geração já venha melhor formada, entenda que estudar é importante. Isso é fantástico. Esse ponto é super importante que a Karen falou, porque por estatística a gente comprova que uma vez que uma pessoa da família atingiu e concluiu o ensino superior, dali pra frente todas as gerações vão cumprir essa etapa. Que legal isso. As famílias dificilmente voltam pra trás, né? Dali pra frente todo mundo segue esse caminho. E se você for pensar, só basta uma geração, né? Se a gente conseguir fazer isso com uma geração daqui pra frente, as próximas muda já completamente. Olha o que a gente tá falando, né? Que negócio maluco isso. Reverter uma geração pra que evolua todo o restante. É muito legal isso. Isso é muito legal. E como que... e lá na Cogna vocês são especialistas em dados, trabalhando com dados dos alunos para conseguir fazer essas ações, né? E como que vocês... Que tipo de tecnologias, que tipo de ações vocês fazem, que tipo de soluções vocês usam para ajudar vocês a
conseguir fazer esse trabalho de relacionamento com o aluno no dia a dia? Como que funciona o dia a dia da área de vocês? A gente trabalha assim, a nossa área ela é muito voltada para o resultado. Então, as ferramentas, de fato, elas estão lá para ajudar a gente a chegar nos resultados que a gente precisa. A gente usa hoje bastante SAS, Excel. Excel não morre, né? Não morre, jamais. Não vai morrer. Gostamos. A gente usa a AWS também, né? Agora a gente tem na Cogna um Lake que está sendo montado na AWS. Tem bastante coisa ainda em Oracle, que é a tecnologia que estava até pouco tempo aí muito forte lá na Cogna. Tem SAS Guide. A gente tem uma série de plataformas, sistemas e tudo mais que auxiliam a gente basicamente em gerir dado cada vez mais em tempo real, cada vez mais consolidado, mais rápido. Como eu falei para vocês, a gente tem de alunos ativos na graduação hoje um pouco mais de 1 milhão. Então, o volume de dados é muito grande. Quando a gente vai processar qualquer coisa, é muita coisa. Então, todo o nosso arcabouço tecnológico, ele está direcionado a facilitar o tratamento de dados, processamento de dados e atuação em cima desses dados. Que tipo de atuação? A gente usa tecnologia para tudo. Para modelar propensão à evasão, para modelar perfil de aluno, para segmentar ações, segmentar campanhas, para, a partir de gatilhos, acionar esses alunos. E essa é uma tendência que é do mercado de educação como um todo. E para a Cogna sempre foi mais urgente, mais latente pelo tamanho, né? Pela proporção. Uma instituição de ensino menor consegue fazer isso de maneira mais simples. Vai lá, extrai uma base no Excel, trata na mão, faz algum cruzamento ou outro. E um PROC-V resolve, né? Boa parte das coisas. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem um volume de processamento muito grande. E a gente usa muita tecnologia para melhorar as interações que a gente tem com os nossos alunos. A gente usa muito autosserviço. Então, tudo que a gente puder fazer para comunicar algo do tipo, olha, não se esqueça que a tua prova começa agora. A tua janela é essa. Para você fazer tal coisa é isso. Olha, o teu bilhete escolar vai ficar disponível aqui neste link. E quanto mais autosserviço a gente conseguir construir, quanto mais fluida a jornada, melhor. Então a gente usa a tecnologia muito para melhorar essas jornadas, melhorar esses pontos de contato, para personalizar essas jornadas, personalizar os pontos de contato. Não, perfeito. E assim, para quem tá assistindo aqui a gente, né, algum aluno que tá começando, você comentou sobre modelar, né? A gente tem dados e modelar dados. Eu acho interessante falar sobre isso, porque assim, é algo que nem todo mundo escuta sobre o tema, né? O que é modelar um dado? Por que a gente faz isso com a informação, né? E, queria entender um pouquinho, lógico, de uma forma geral assim, se você explicasse o que é esse modelar e o que vocês entregam com isso, o que vocês geram com isso para trazer essa retenção com o aluno. A Karen atua bastante em regras e jornadas de comunicação baseada no output dessas modelagens. E a gente tem lá uma série de modelos que impactam, por exemplo, o aluno inadimplente. Perfeito. Eu tenho N perfis de aluno inadimplente. Eu tenho um inadimplente que é a primeira vez que ficou inadimplente. Eu tenho um inadimplente que ele é recorrente. Eu tenho um inadimplente que acumula com dívidas do passado. Eu tenho um inadimplente que com dívidas maiores, dívidas menores. Mesmo na jornada de engajamento, eu tenho um aluno que faz prova, o outro não faz. Eu tenho um que entrega trabalho, mas não faz prova, o outro faz o contrário. Você tem uma série de perfis e jornadas no meio desse mundo de mais de 1 milhão de alunos, né? É muita gente. Então, assim, não tem como você tratar todo mundo igual. Não tem como eu mandar a mesma régua de comunicação para todo mundo. Os modelos servem para isso, pra gente saber o que falar e quando falar. Ou seja, como a melhor forma de ajudar aquele aluno a finalizar o curso dele, através de um modelo. Você olha o que a gente chamou de Big Data, grande volume de dados, mais próximo do real time, para construir o que a gente chama de modelos e segmentar as campanhas, fazer a melhor abordagem, buscando o melhor resultado em retenção. Exatamente. Isso é fantástico. Às vezes, pelo comportamento do aluno, a gente já sabe que ele tem uma propensão de evasão maior. Então, o que a gente pode fazer dentro da jornada daquele aluno para garantir que ele vai passar desse primeiro problema que ele tá tendo e dali pra frente ele vai seguir numa boa, entendeu? E os problemas são distintos, né? Você pode entender que é um problema financeiro, ou então é um problema acadêmico, porque o cara falta demais, ou as notas dele estão muito baixas. Uma distância, um trabalho. Precisa de algum suporte para algum estudo a mais, para passar uma fase, precisa de, de alguma coisa que vai ajudar a evoluir. Às vezes é uma matéria ali, um ponto específico, né? Que ele não consegue. Adaptação à modalidade também. A modalidade.
ser ao semipresencial ou presencial. Não, e o legal que eu acho de falar em grande volume de dados, falar de consumir essa informação para fazer algo assim, eu acho legal reforçar isso, porque hoje a gente escuta muito falar, estamos capturando meus dados, eu não gosto, tenho medo. Parece que a gente só captura dados ou para vender alguma coisa ou para alguma coisa que vai ser ruim, né? E aqui no trabalho de vocês é muito o contrário, sabe? É um negócio bem diferente. Vocês estão captando informação para facilitar uma jornada na missão de concluir um ensino. Então isso também acho que é um grande valor, assim, como um todo, né? Com certeza. Eu acho que a maioria das empresas está indo muito nessa linha, né? Nessa pegada de querer melhorar a experiência. Sim. Assim, você conseguir o cliente já é muito legal. Só que hoje a oferta de empresas que você tem é gigantesca. Então, o cliente vai ser cliente de mais de uma empresa. Sim. O ponto é como é que você mantém aquela pessoa na minha base? Como é que você mantém um relacionamento com ela? E esse relacionamento, no nosso caso, relacionamento de pelo menos 5 anos, né? Quando a gente fala de graduação, 4 anos. Pensa que essa pessoa também vai fazer uma pós-graduação. Então, não para aqui na graduação. A gente tem a pós. E depois da pós, ele pode fazer um MBA. Ele pode seguir na carreira acadêmica dele, né? Na jornada acadêmica. Então, assim, a gente, de fato, pega os dados com o intuito de melhorar a experiência. Simplesmente isso, assim. Exatamente. E personalizar, porque no final do dia, quando a gente personaliza alguma coisa, a gente tá fazendo alguma coisa que é pra você. Olha, o seu problema é este, e a gente não expõe o problema do cara, ou do aluno, da aluna. Sim. A gente sabe mais ou menos o perfil que ele se enquadra, e além da comunicação, a gente molda, inclusive, uma jornada e ações para aquela pessoa, de maneira quase que personalizada. Sim. Então, as condições de negociação para os alunos, elas são personalizadas de acordo com o perfil de cada aluno, para que permita que eles continuem estudando com a gente. Ao mesmo tempo, as condições que a gente oferta na rematrícula, as condições que a gente oferta na matrícula, tudo isso, desde a captação até a formatura, é quase que personalizado. Até na nossa captação, o nosso site hoje, ele é personalizado de acordo com o perfil do prospect, do aluno que está entrando. Incrível. O site, ele é adaptado. Se você fez uma pesquisa num curso de enfermagem, quando você acessar nosso site novo, ele vai estar todo envelopado de enfermagem, focado com temática da saúde, com depoimentos da enfermagem, de ex-alunos. Então, até a jornada do ingresso, até a formatura, ela tá cada vez mais personalizada, e a gente se apoia muito em tecnologia para isso. E essa evolução veio rápido, né? Que você parava pra pensar um tempo atrás, quando a gente falava de formação acadêmica, a gente entrava numa faculdade, você não tinha toda essa preocupação de ter uma jornada tão personalizada, né? Porque, até como história minha, pessoas que passaram na faculdade, o que você conhece é assim, a gente seguia o professor ali, era alguma referência interna, você não tinha a tecnologia ajudando para complementar essa formação, né? Isso também, assim, é uma grande evolução e a profissionalização disso, né? Facilita demais, né? Porque eu não esqueço, às vezes, que eu fiquei irritado na secretaria da faculdade só para conseguir um documento. Sem dúvida. Né? Ou para conseguir uma informação, né? E aí todo esse ferramental de autoatendimento, tudo mais, ajuda muito o aluno. E isso a gente está falando ainda no âmbito das jornadas administrativas deles, né? Se a gente entrar na jornada acadêmica com o AI, isso, assim, a AI habilitou uma série de inovações no aprendizado do aluno, na personalização. A gente chama isso de adaptive learning, né? Sim. Da aprendizagem adaptativa mesmo, personalizada, e que, baseado em dados e tecnologia, é uma tendência. A gente já tem visto uma série de instituições de ensino fazendo isso. As empresas estão adaptando a maneira de ensinar. Então, se você fez uma série de exercícios e você errou 2 ali daquela série que tem uma temática específica, o próprio sistema vai se moldar e vai te entregar mais exercícios daquele, vai te entregar mais bibliografia, mais conteúdo, e o teu aprendizagem vai estar focado nas tuas fraquezas. E aí é capaz de nós dois fazermos o mesmo curso, só que a gente estudar a disciplina de maneira completamente diferente. Sim, olha isso. Isso é uma tendência que começou já há algum tempo, e com a AI isso está bem potencializado. Então, muito bom. E a AI eu acho que ajuda muito nisso. E vocês enxergam alguma outra tendência de tecnologia que pode ajudar muito também nesse mundo acadêmico ou mesmo no administrativo dos alunos que estão lá na Cogna? A gente está sempre atento e antenado e entendendo o que está acontecendo no mercado, no mundo,
no Brasil e fora, e faz o possível para trazer o que tem de mais inovador, o que vai ajudar mais os nossos alunos. Olhando como um todo, sem especificar nada da Cogna, mas olhando o mercado, eu acho que o que tem de mais inovador, que é disruptivo, que daqui para frente vai ser diferente, é a AI mesmo. Eu acho que para tudo, para jornadas administrativas, para jornadas de atendimento, para jornadas de apoio, até assim, dúvidas rápidas, correções simples, coisas ligadas a tô com dúvida aqui neste ponto da disciplina. Muitas vezes a inteligência artificial pode te apoiar ali 24 horas em tempo real. Sim. Até que um tutor, um professor esteja disponível. E essa coisa do ensino adaptativo, eu acho que é fantástico, porque a gente hoje é capaz, com tecnologia, a dar feedback em tempo real. Então você estuda sozinho no seu tempo e tem o feedback personalizado no seu tempo. Sim. Você viu um exercício às 2h, é capaz de às 2h30 você já receber o retorno daquilo para você, personalizado, com outras bibliografias, com mais exercícios, outro conteúdo. Então eu acho que a principal tendência que a gente enxerga no mundo da educação é realmente a aplicação de inteligência artificial para revolucionar não só jornadas administrativas, mas também as acadêmicas. É interessante uma coisa que você falou da personalização, né? Eu vejo que o mundo da educação ela pode chegar no que as empresas querem mesmo, que é a hiperpersonalização, né? Que é exatamente isso. Eu e você fazermos o mesmo curso e estarmos fazendo as matérias de formas diferentes, recebendo informações diferentes, eu acho que é muito mais viável, porque você tem muito mais informação do aluno ali, né? Para conseguir tomar as decisões. Com certeza. Você tem as notas dele, tem comportamental dele, de assistir aula, né? Isso tudo a gente consegue mesmo. Sim. E não tem muito segredo, né? No final é dado. Você pegar o que está acontecendo, transformar isso num dado, numa informação e conseguir usar isso em favor da jornada. Falando parece fácil, né? Nada pronto. Falando é só isso, né? A gente sabe uma construção. A gente sabe o trabalho que é, o tempo que leva. É bem difícil desde o início, né? Desde projetar arquitetura, entender como a coisa vai funcionar. A gente já consegue enxergar, nesse tempo que eu fiquei na Cogna, assim, nos 2 anos que eu tô na Cogna, eu consegui enxergar muito avanço, né? Desde que o Felipe, que eu entrei no time do Felipe, assim, a forma como a gente fazia as coisas há 2 anos atrás e o que a gente tem feito agora é muito diferente. Muito diferente, assim. Tanto no uso das ferramentas, então começamos a conseguir usar melhor as ferramentas que a gente tinha, mas também no mindset mesmo do time. Sim. Então, o time que se apoia em dados para tomar as decisões é um time... O nosso time aqui é o mais data-driven que eu já vi na vida. E olha que eu já trabalhei com muita empresa que estava ali buscando esse caminho do data-driven. Todas as decisões que a gente toma, desde o engajamento até qual é a comunicação que a gente vai passar, tudo isso está muito baseado nos resultados que a gente vê nos dados. Perfeito. Nada acontece por achismo, nada está acontecendo porque alguém quer que aconteça dessa forma. Tudo está muito ali. Então, se o aluno está respondendo de uma determinada forma, a gente vai continuar daquele jeito se a gente percebe que ele está gostando. Se os dados estão dizendo pra gente que é aquilo que faz sentido. Que esse é o caminho, né? O caminho do sucesso do aluno. Ou a gente vai mudar a rota também baseado no que está dizendo pra gente os dados, né? E assim, o que você falou, Rafa, a nossa missão é formar mais pessoas no Brasil, né? Então o sucesso do aluno é o nosso sucesso. Sim, exatamente. A gente atingir as nossas metas corporativas significa que mais pessoas se formaram. Então é uma missão que assim, junta totalmente útil ao agradável. É transformador, né? É transformador. Tanto pra vocês... quanto pra pessoa que tá do outro lado. O nosso foco é o aluno. A gente quer que o aluno tenha sucesso. É muito legal isso. Isso é muito legal mesmo. Você comentou, Karen, que durante a sua fala, né? Você fala de perceber se o aluno está gostando ou não, se tá dentro do que ele espera ou não, essa personalização. Então, nesse trabalho, como que vocês identificam isso? Por exemplo, vou dar um exemplo de comunicação, né? Quando a gente tá olhando ali todas as respostas que os alunos dão pros e-mails, para os SMS, para os WhatsApps que a gente envia para eles, a gente sabe se o aluno está entendendo qual é o intuito daquela mensagem ou se a gente errou completamente na forma. Legal. Então, obtendo esse feedback dos alunos, a gente consegue ir ajustando a rota. Então, eu consigo mandar uma mensagem diferente ou mudar o dia em que eu estou
fazendo aquela comunicação para ele. É esse tipo de ajuste que a gente consegue fazer, né? Pensando só no âmbito da comunicação. E aí a gente pode fazer isso, assim, falando de engajamento, por exemplo, quando a gente pega os dados de como o aluno está estudando, que horas os alunos estão entrando no nosso ambiente de aprendizado, né? Falando dos alunos do ensino à distância. Sim. Tudo isso são informações riquíssimas que a gente consegue utilizar para melhorar a experiência desse cara. Então, basicamente, para tudo que a gente faz, a gente tem essa coisa de coletar o dado, olhar e ver se de fato está fazendo sentido o que a gente quer ou, putz, não. E o objetivo aqui, Rafael, como eu falei, é o sucesso do aluno. Então, a gente acompanha, por exemplo, a taxa de aprovação nas disciplina, aluno a aluno. Sim. Se em algum momento a gente percebe uma alta taxa de reprovação ou muita gente deixando de acessar, a gente entende que talvez tenha algo que a gente precise mudar para melhorar a jornada do aluno, para facilitar, para entender o que está acontecendo. Então, o engajamento do aluno com o conteúdo acadêmico é fundamental, porque a gente quer que ele, de fato, aprenda e seja aprovado. Então, a gente acompanha isso e, no limite, o nosso principal indicador de sucesso é todo mundo foi aprovado no fim ou não. Então... E olha o volume de informações e a quantidade de alunos que vocês, né, possuem para conseguir fazer essa análise, né? Tecnologia aí fundamental, organização dos dados, orquestrar os dados, a governança desse dado é fundamental aí para todo esse processo, né? Imagina que no EAD, pegar uma disciplina hipotética, ela pode ter 5 módulos dentro dela, cada módulo com 5 capítulos, cada capítulo com um grupo de 5 exercícios. E aí um roteiro, é uma disciplina de 30 dias, não, uma disciplina de um mês mais ou menos. Então você imagina que se o aluno tiver que fazer uma disciplina a cada semana e um módulo a cada semana, dentro desse módulo ele tem 5 blocos, então ele tem que fazer um bloco na segunda, na terça, na quarta. Então a gente já entende mais ou menos essa dinâmica. E o volume é muito grande. O número de dados que isso gera é gigantesco. Exponencial, né? Exponencial. Porque é muita coisa. Né? É muita coisa. E aí, vezes 1 milhão e poucos alunos. Mais aproveitamento acadêmico e tudo mais. Então tem um mundo de dados para quem gosta, é bem legal. Dá para tirar muitos bons insights. Dá para explorar muito. Imagina, assim, a gente conhece tecnologia, trabalha com dados, entende como isso é feito, já é incrível. Imagina para quem tá acostumado lá, tá começando a carreira, trabalhando no Excel, olhando pouca informação, né? Que é uma realidade de muita gente que entra no mercado, né? Começa ali explorando pouca informação, imaginar esse trabalho todo que vocês fazem, né? Isso é até um exemplo de caminho de profissões legais aí que a gente tem, que estão super em alta, né? Trabalhar com dados. Exatamente. Exatamente. Bem bacana. Não, bem bacana. E uma das coisas que eu queria ter falado um pouquinho antes, mas a área de vocês, ela tem muito de tecnologia, mas tem muito de marketing também, né? Vocês consideram lá uma área de Martech? Eu considero. Eu acho que não é o foco da nossa área, mas o Martech está em tudo que a gente faz no final, né? Então, qualquer jornada que a gente vai fazer com o aluno, existe a parte tecnológica que está apoiando tudo aquilo. Então, eu diria que sim. Não é o nosso foco. Existe, né? O Martech é presente em tudo que a gente faz. A gente, de fato, não necessariamente é 100% Martech, porque dentro do escopo de relacionamento com alunos eu tenho outras coisas que envolvem ações mais práticas, mais acadêmicas, mais diretas ali em loco, especialmente no presencial e tudo mais. Mas a Karen, como a representante, a líder de Martech do nosso grupo, do nosso time, tudo passa por ela, tudo passa pelo time de DBM, a gente chama lá de DBM, porque tudo, como a gente fala de gestão de dados, de tratamento, de clusterização, de realização de alguma coisa com nível de personalização altíssimo, é impossível fazer isso sem tecnologia. Vocês acabam... Então, eu não diria que é 100%, a gente não pode, eu não diria que eu sou 100% Martech, né? Mas a gente... Mas tem uma base ali forte. Com certeza tem uma base disciplina tá lá e forte. Porque, assim, para personalizar a experiência do aluno, para tornar a jornada dele mais fácil, a gente tem os portais, tem todas as regras de comunicação, tem o link que a gente faz com os times da Cogna, então... Toda a gestão de canais, de canais, de atendimento, enfim...
tudo isso, de alguma forma, passa por tecnologia, né? Não tem como a gente tratar de 1 milhão de alunos sem falar de tecnologia. Então, para conseguir escalar tudo que a gente precisa fazer, para fazer essa personalização, a gente depende muito de tecnologia, assim, sem dúvida. Aí forma-se Martech. Aí forma-se Martech. Exato. A gente falou bastante sobre a retenção do aluno, o momento que o aluno já está no ambiente acadêmico. Como que funciona também a captação desse aluno? Porque a captação é um outro desafio totalmente diferente, né? É bem diferente. Eu diria, assim, olhando para mercado, cada vez mais todos os players têm se apoiado em tecnologia. As áreas de Martech estão cada vez maiores e mais fortes no processo de venda, de captação de novos alunos. Antigamente, na minha época, lá atrás, era um vestibular. Eu comprei o manual da FUVEST na banca de jornal. Eu comprei também. Vocês lembram disso? Sim. Hoje em dia isso é impensável, né? É impensável. Nossa, é verdade, né? Acabou vindo no rádio pra saber se já tinha saído o resultado da FUVEST. Escolher o curso, eu li um manual, Era um manual. Aí você tinha que preencher aquela folha com os campinhos, lembra? Letra de forma, mandava pelo correio. Nossa, impensável isso. Impensável. Muita gente que tá ouvindo não sabe nem do que eu tô falando. Não sabe. Não sabe nem do que eu tô falando. Alguém arruma uma imagem e coloca aí o que é isso. Aí, né? Uma banca de jornal com o manual da FUVEST como era. Não, e mudou muito, é uma mudança muito recente, né? Eu diria que o pessoal que tem 30 anos aí já não sabe mais o que é isso. É verdade. É verdade. Então, pensa que o processo de captação na maioria das instituições, a coisa de 20 anos atrás, era isso. Hoje em dia é muito apoiado em tecnologia, com vários canais. Muitos dos players começaram a praticar o vestibular digital, principalmente por conta da pandemia. Durante a pandemia, foi algo que se popularizou e ganhou muita escala. A pandemia acelerou muito, né? Essa mudança. Muito. A pandemia acelerou uma série de mudanças no setor. Desde de modelo de aprendizagem, tecnologia de aprendizagem, até todo o processo de captação e de relacionamento, atendimento pós-venda, durante a jornada. Eu lembro que de instituições que tinham... Todo atendimento era presencial. E aí, de dia para noite, a gente teve que digitalizar tudo. É verdade. Então realmente foi um motor assim, de transformação. Mas para finalizar a resposta, com certeza, assim, todo o processo de captação, em todo o setor, ele tá super tecnológico, tá cada vez mais caminhando para jornadas que são personalizadas, para jornadas mais fluidas, para bots que empurram o funil de vendas, né, o funil de captação. Para ser cada vez mais rápido, mais em tempo real, você vai lá, coloca a tua nota do Enem, essa nota do Enem já gera algum benefício, alguma oferta, e aí você já consegue submeter tua documentação, já fazer o pagamento. Muitas instituições estão caminhando para cada vez mais jornadas que sejam digitais. Mesmo as mais tradicionais, hoje já tem uma jornada quase que 100% digital, com alguns elementos de back-office no meio, alguns pontos de parada para fazer algum touchpoint com o aluno, mas no geral todas já tem uma jornada bem digital. Legal. E quais são as principais diferenças que vocês veem dos mercados que vocês trabalharam já? Né? Porque no comecinho a gente falou que esse foi um mercado que amadureceu depois, né? O de educação. O que vocês veem que já existiam de uso de tecnologia em outros mercados que ainda pode ajudar muito educação? Ou vocês acham que agora a educação já está emparelhada com financeiro, com Não, telco? acho que ainda tem um caminho, assim. Eu vejo que... Por que a educação talvez não tenha pego a mesma onda das outras indústrias? É porque quando você fala de um banco no Brasil, você está falando de pelo menos 7 milhões de clientes, 10 milhões de clientes. Então, assim, de largada, os bancos já têm uma base gigantesca, né? Só falando de cliente. Telco não precisa nem citar, né? Tudo que você tem ali de todas as ligações que estão acontecendo, as pessoas que estão usando internet. Então, assim, todos esses dados massivos, essas indústrias, elas foram obrigadas a ter tecnologia para conseguir trabalhar tudo isso. A indústria de educação, ela é diferente. Você não via escolas gigantescas, né? 1 milhão de alunos. Anos atrás era dominada por pequenos players. Famílias, né? Famílias. Um professor que construiu uma escola, que cresceu, exato. Então é um histórico completamente diferente, né? Sim. Você não tem um grupo do tamanho da Anhanguera,
talvez é o maior grupo. Então, Sim. A Cogna hoje é o maior né? grupo de educação Então, no se Brasil. você for pensar nisso, eu acho que isso explica um pouco por que a educação ainda não está... Esse ramo da educação ainda não está no mesmo ponto, mas assim, com certeza já está chegando, porque teve a transformação digital empurrada pela pandemia, e tem toda a experiência que a gente quer dar para os alunos. Então, Eu diria um exemplo, em bancos, a gente começou a ouvir falar de internet banking, aplicativo, autosserviço, já há alguns anos. Mais de uma década que se fala de... o banco A, o banco B começou a fechar agências porque tá migrando todos os serviços para aplicativo e isso tá funcionando, os clientes não demandam mais. Os bancos hoje em dia já têm células de atendimento digitais que são bem grandes, já existem bancos 100% digitais, né, que são muito grandes, o Nubank, existem vários exemplos. No setor de educação isso é mais recente. O EAD, ele começou a crescer e a escalar faz um pouco mais de 10 anos, tem 10, 11 anos, 12 anos. E foi agora, na pandemia, que muitos dos tabus foram quebrados, muitos dos preconceitos foram quebrados. Sim. E a gente ainda tem muito a percorrer para nivelar, eu acho que com os setores que são mais maduros em termos do uso e aplicação de tecnologia. Mas a gente está correndo muito atrás e do que eu vejo no mercado, a Cogna é a pioneira, a líder muitas coisas, no né? uso e na aplicação de uma série de tecnologias para realmente facilitar a jornada do aluno, para melhorar a jornada de ingresso, para melhorar a jornada acadêmica. Então eu vejo muito uso, principalmente de dados, de inteligência, de modelagem. Então a gente está num caminho, está um pouquinho atrás dessas indústrias que já começaram isso um pouco antes, mas estamos chegando. Boa. E falando ainda do perfil dos alunos, né? Você citou o EAD como uma coisa mais recente. Como que hoje é a distribuição dentro das marcas da Cogna? O EAD tem mais alunos do que o presencial já? Ou... Sim. Porque hoje você tem o EAD, o híbrido e o presencial, né? São as principais modalidades. Exato. Há um ano atrás, faz 1 ou 2 anos atrás, o EAD superou o número de alunos do presencial no Brasil. Esse é um primeiro marco importante, assim. Quando a gente olha a curva de alunos estudando no presencial e no EAD, acho que foi no ano passado o EAD passou o presencial. Então esse é um primeiro ponto importante. Na Cogna, isso já é uma realidade há algum tempo, há alguns anos. Hoje, eu diria para vocês que a nossa base é mais ou menos 80% EAD e 20% presencial. E no que eu digo EAD, eu estou considerando os cursos que são semipresenciais dentro, tá? Sim. Eu estou assumindo que os cursos que são metade ou mais EAD e com alguma carga horária presencial, seja uma aula prática, um laboratório, um estágio, também são, pro MEC, eles são categorizados como EAD. Então, essa proporção é de mais ou menos 80 a 20. Isso também é possível, acho que acredito, pela toda essa jornada que é construída através da tecnologia, então, né? Subir esse valor, esse percentual, porque tem essa jornada hoje personalizada que auxilia o aluno. Acredito eu que deva ter tido uma mudança com os professores, né, que estavam em sala de aula, como atuar com online. Foi tudo sendo adequado junto com a tecnologia e aí fez essa mudança aí no volume de pessoas que foi pro EAD. E eu diria assim, o EAD, ele tem uma questão que ele é essencial pro Brasil e ele é urgente pro Brasil. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, é muito capilar. A gente tá falando de mais de 5 mil municípios no Brasil. É verdade. E para chegar ensino superior nesses municípios, se não for com EAD, não tem viabilidade econômica. A gente não consegue chegar. Faz todo sentido. A gente na Cogna tem presença em mais de 1.000 cidades. Mais de 1.000 cidades. Mais de 1.000 cidades a gente tem presença física, ou com um polo de educação à distância, ou com uma unidade própria. E a única maneira de você formar um aluno que está se formando, por exemplo, em enfermagem, numa cidade no interior do Maranhão. Você tem uma cidade com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Não tem viabilidade econômica de ter um campus presencial naquela cidade. Mas com um polo de ensino à distância, a gente consegue oferecer um curso com disciplinas online, uma carga horária prática, o estágio no sistema de saúde da cidade. E a partir daí, aquele enfermeiro que se formou naquela cidade vai ser enfermeiro
no hospital daquela cidade, Sim. na UPA daquela cidade. Sim. Caso contrário, a gente vai ter regiões do Brasil que não vão ser atendidas por pessoas que se formaram em outras regiões, né? Sim. Regiões que são menos atrativas. Então, a educação à distância tem uma missão de realmente desenvolver e levar acesso para lugares que são mais difíceis e que estariam totalmente fora do mapa da educação se não fosse o ensino à distância. É interessante que é algo que a gente nem pensa, né? Porque enquanto não existia a educação à distância, você tinha um exodo dessas áreas para a capital, para os grandes Isso, centros. as pessoas que querem estudar, elas viajam. E só as Elas pessoas mais viajam, privilegiadas daquela região. E elas não voltam, né? Não Elas, voltam. elas vêm para não voltar. E as daqui, dos grandes centros, não vão Não para vão essas pra regiões. lá. Nesses Não. lugares. Então, se você vai quando você vai numa farmácia, numa cidade do interior do Amazonas, o farmacêutico que está trabalhando lá, ele dificilmente se formou em São Paulo, né? Sim, Então a gente verdade. precisa formar farmacêuticos no Amazonas, Sim. formar farmacêuticos na região norte, nordeste, para ter gente para trabalhar em todos os lugares. Mesmo no interior de São Paulo, Sim. interior de Minas, são regiões onde a educação, se não fosse o EAD, não ia chegar como chega hoje. Mas vocês precisam começar a instalar antena aí pelo Brasil afora, pô, fazer um contrato com a Starlink, começar a fornecer internet e curso pra galera, né? Porque, e agora, assim, boa parte desse curso é possível fazer no celular também, né? Toda essa abordagem, essa Com jornada, certeza. né? Então basta uma conexão, um celular que não precisa ser de última geração e a pessoa em si consegue estar apta a fazer um curso, Com a fazer a certeza. sua formação, né? Nós, inclusive, Isso- temos uma marca dentro do portfólio da Cogna, que é a Ampli, que a Ampli, ela foi a primeira a criar a graduação, que ela é primeiro mobile first, ela é mobile first. Então, e surgiu de um insight de avaliar os acessos à internet no Brasil. E a gente observou que mais da metade das pessoas que tinham acesso à internet no Brasil só tinham por mobile. É isso aí. Não tinham Essa é uma realidade. desktop, um notebook, uma internet rápida. E essas pessoas têm um celular que não é super potente, não dá para baixar conteúdo muito pesado, e o acesso ali é o do celular. E os AVAs, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, até então não eram 100% preparados O pro mobile, mobile, né? Ele era bem em desk na época, né? desk. Então, a gente foi pioneiro em criar uma graduação, ou, na verdade um portfólio First completo de mobile. curso de graduação, Mobile First. Caramba. Que primeiro funcionava melhor no celular do que no desktop. E aí é mais desafio para vocês do que nunca, né? Porque aí você vai criando um monte de perfis diferentes. Isso. Mais perfis ainda Mas assim, de... coisas de usabilidade que a gente aprende com dados e que mudam a jornada do aluno. Um exemplo, nesta aplicação, e agora todas as nossas, mas nessa aplicação especificamente, o aluno podia baixar o conteúdo para ler depois. Por que isso é importante? Porque o aluno eventualmente está ali no trabalho e ele usa o Wi-Fi para baixar. E aí, durante o transporte, ele vai lendo. Num momento em que a internet tá ruim e tudo mais. Sem observar dados, sem entender o comportamento, sem enxergar o aluno no centro, e a gente só consegue fazer isso com dados, você não tem essa percepção. Sacada, né? Não tem essa sacada de que o aluno ele não vai ter internet disponível o tempo todo, rápida, um 5G, para Exato. baixar e tudo. Então, permitir que ele baixe para ler durante o tempo foi transformador. Transformador, legal. E é simples, né? É simples. E é simples. Não, e você Parece pensando no Brasil simples. como um todo, Na né? verdade. Imagina quanto isso não ajudou, quanta gente aí. Nossa. E como que foi a Karen ainda não estava nesse mercado, mas o Felipe estava, né? Como que foi a mudança desse mercado no momento da pandemia, né? E qual a importância dos dados na retenção dos alunos, né? E como que isso se transformou também por conta da pandemia? Olha, eu vou contar um pouco da minha experiência naquela semana. Eu não sei, acho que todo mundo deve lembrar onde estava naquela semana em que o Fantástico fez aquela matéria que mostrava os casos de Covid na Itália, na Europa, tava vindo para cá. E aí começou uma discussão no Brasil sobre será que a gente vai ter que fechar as coisas, não vai? E naquele momento eu tava na Laureate, em outro grupo educacional. E foi uma semana muito difícil. Eu lembro que depois que eu vi aquela matéria do Fantástico, eu tive a certeza de que ia durar no máximo mais uma semana até que o governo no Brasil, em São Paulo, nos estados tomassem essas decisões de começar a restringir a circulação de pessoas.
E foi um momento muito difícil, assim. Na segunda-feira foi para sentar com a equipe e planejar quais seriam os impactos da gente ter que fechar 100% dos campi. E isso, na época, eu não estava nem numa posição com uma abordagem acadêmica. Eu estava pensando numa abordagem da jornada administrativa. Na época, eu tinha mais ou menos 240 mil alunos distribuídos em 10 universidades no Brasil todo. E tinha que entender como eu ia fazer para atender esses alunos, como que eu ia processar os requerimentos, porque até o meu back-office era presencial, tinha todo mundo no escritório operando, eu não tinha notebook para entregar para todo mundo. A VPN não aguentava colocar milhares de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, naquele momento, a gente teve que tomar várias decisões muito diferentes, assim, fora da caixa. Eu acho que impulsionou muito. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi sentar com o time todo e a gente fazer um inventário de todo o time, atendimento, back-office, que é o pessoal de operação mesmo, entender quem tem internet boa em casa, quem não tem. Primeira coisa, quem tem notebook em casa, quem não tem. E aí, a partir desse inventário, que é o básico, eu descobri, putz, eu preciso comprar chip de celular para um monte de gente para amanhã. Eu não tenho tempo de fazer um pedido corporativo, abrir com suprimentos. Então, foi assim, foi uma situação realmente de emergência, em que eu literalmente peguei uma pessoa da minha equipe, passou por todas as bancas de jornal do centro de São Paulo, comprando todos os chips de celular que eu precisava. Devia ter ligado pra Karen. Nessa época eu não conhecia a Karen. Nessa época, a Claro também, por conta de tudo isso, virou Nossa, foi E aí bem a gente... desafiador. E assim, eu cheguei a ter, sei lá, 400 chips pré-pagos, em que eu tinha que habilitar todo mês, pagar colocar crédito para habilitar a internet 4G, na época era 4G, para que a pessoa continuasse usando, porque aquele momento era um momento de emergência, não tinha tempo de eu estabelecer um plano. E quem não tinha notebook, a gente tomou a decisão de pegar os notebooks que estavam nos laboratórios de informática das unidades. Então, os laboratórios de informática viraram os notebooks que os funcionários usaram. A gente liberou VPN para todo mundo, capacitou todo mundo. Falei, beleza, então aqui eu consigo atender boa parte do back-office. Ainda tem um desafio para eu romper, que é como eu vou fazer isso funcionar totalmente remoto pela primeira vez na vida, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo. E eu tinha um outro desafio muito grande, que era canais de atendimento. Como que eu vou falar com ele? Como que ele vai falar comigo? Esse aluno está acostumado a ir até uma unidade, a um campus falar comigo. Como que eu atendo um aluno do FIES, do ProUni, que precisa entregar um monte de documento? E que é físico, eles vão com pasta embaixo do braço. Como que eu faço isso? Então, naquele momento, foi um momento, assim, de ser desafiado e todos os times se desafiarem em todos os sentidos. Tô contando para vocês a minha perspectiva, que era alguém que estava olhando a jornada do aluno. Sim. Mas na captação tiveram outros desafios. Na jornada acadêmica, então, transformar a sala de aula num ambiente virtual para todo mundo. Você faz o que num curso de produção musical? Nossa. Na administração, no direito. As pessoas, beleza, você vai lá e dá o professor dá aula ao vivo. E na produção musical? E na gastronomia? É verdade, entendeu? Nossa. É um desafio, foi interessante, foi difícil naquele momento. E a gente foi cada dia rompendo uma barreira, pensando numa maneira diferente. Pra você ter ideia, a gente colocou no ar um canal de atendimento de WhatsApp em uma semana. Em uma semana? Eu tinha para uma das instituições, estava num piloto de subir para todas as outras. E aí eu falei, agora não dá tempo de pilotar e aprender, a gente vai ter que aprender em tempo real com todo mundo, e é isso. Então a gente construiu URAs iguais para cada marca, construiu números, validou os números em uma semana, colocou no ar e comunicou a todos os alunos, a partir de segunda-feira teu atendimento vai ser por este canal aqui, todos os campos vão estar fechados, as unidades vão estar fechadas e tudo mais. Então, e aí na segunda-feira, imagina, de manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu marquei os ritos com o meu time, né? Todo dia às 8, às 8h30 a gente se reunia, uma primeira meia hora de alinhamento geral, eu com os meus diretos, depois a gente desdobrava isso para a equipe. E a primeira coisa que eu tinha, os alunos estão entrando no canal, o canal está sendo efetivo, a gente está atendendo, quantos operadores estão logados, como que está o tempo médio de atendimento, está funcionando, a gente está conseguindo resolver,
que tá indo pro back-office, tá indo mesmo? O pessoal tá atendendo, tá dando vazão? Como que tá essa relação? Os primeiros dias foram muito difíceis. As primeiras semanas, eu diria, foram muito difíceis. Porque a gente nem sabia quanto tempo ia durar também, né? Eu confesso que no começo eu projetei assim, isso daqui deve durar umas 3 ou 4 semanas, depois a gente volta. Tanto que eu comprei o chip de celular que eu falei, pra um mês tá ótimo, né? E foi o que foi, né? E todo mundo viveu esse período aí que foi desafiador. E aí a tecnologia foi, assim, importantíssima pra gente, com os de VPN, os de automação, criação de canal digital. A gente mudou até a maneira de receber documentação e nunca mais voltou, né? Quando a gente passou a receber documentação, por exemplo, de FIES ou ProUni digital, nunca mais voltou a ser o que era. Sim. A gente não vai abrir o canal de novo, porque agora a gente pode receber ele online, a gente pode tratar ele online. E hoje em dia, então, com o AI, a gente consegue fazer a validação com bots. Assim, o que o robô tem 99,9% de certeza de que tá certo, passou. Você passou. O operador só vai avaliar aquele 0,1 que o robô não conseguiu validar. Então, aquele momento da pandemia, eu acho que foi um kickoff para todas as instituições de ensino, para todo o setor, para todo o mercado de maneira geral, de inovações que começaram ali no improviso e que depois foram se consolidando, aí foi acertando, aí foi construindo uma maneira sustentável daquilo se manter. Então a pandemia, assim, foi uma experiência transformadora como profissional para mim, acho que para todo mundo. Sim. E para as empresas de maneira geral, para o setor de educação não foi diferente. Como foi para vocês lá na Claro nessa época? Na Claro, assim, apesar de ser uma empresa grande, de ter bastante gente espalhada no Brasil, a Claro já tinha bastante estrutura. Então, assim, essa questão de cada um levar o seu notebook foi um pouco mais tranquila. Não foi 100%, porque a gente via uma pessoa ou outra carregando uma máquina embaixo do braço e colocando dentro do carro, porque nem tudo você fazia no seu notebook, né? Algumas aplicações ali, algumas coisas estavam rodando na máquina física que estava ali na Claro. Então, o pessoal levava servidor, às vezes, para casa para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Teve um boom, assim, a Claro, em pouco tempo, percebeu que aquela situação da pandemia, de fato, ia levar a empresa para um outro patamar. Eu lembro que nessa época a gente fazia todas as reuniões, né, com o presidente, assim, semanal, e ele ia dando o panorama dele da pandemia na época. Então, ele falava que, assim, apesar da gente estar numa crise, a gente tem toda a possibilidade de ajudar todas as outras áreas. E foi o que aconteceu mesmo, assim. Esse período da pandemia para Claro foi um período em que a gente conseguiu viabilizar bastante coisa para muita gente. Foi um período relativamente caótico, porque a gente precisou escalar muita coisa. Sim. Mas foi um período bom. Assim, eu diria que foi bom. Não teve muita crise, para Claro. Interessante. Muito interessante. E aí, a segunda parte da sua pergunta, que era sobre as tecnologias que apoiam na retenção e o que a gente faz. A gente comentou isso um pouquinho no começo da conversa, que é basicamente quando a gente facilita a jornada do aluno, personaliza, comunica a mensagem certa no canal certo, na hora certa, diminui os atritos, diminui os obstáculos da jornada e apoia no momento em que o aluno está com mais dificuldade, a gente, por consequência, vai melhorar a retenção, né? Diminuir a taxa de evasão. O maior desafio de todos os grupos educacionais, de todas as instituições de ensino hoje, é com o aluno calouro no ensino superior. O aluno que se matricula agora, no geral, ele evade muito mais em até 6 meses do que o aluno que chega do 7º mês do curso dele até o final. Sim. A evasão ela é maior nesses 6 primeiros meses do que no resto do curso inteiro. Então, o principal desafio que a gente tem é nesses 6 meses, que é o processo de adaptação, de onboarding, de acolhimento, de apoio mesmo ao aluno que precisa incluir na rotina dele um elemento que ele não tinha e que é importantíssimo para a vida dele. Ele assumir uma despesa que eventualmente ele não tinha, assumir um tempo que ele vai ter que se dedicar que ele antes não dispunha. Ele vai ter uma dificuldade se é um aluno mais velho, que já passou do tempo. Então, do tempo que eu digo, se formou no ensino médio há muito mais tempo, se eu me formei há 10 anos atrás e vou começar a estudar agora, provavelmente eu vou ter mais dificuldade que alguém que emendou o ensino médio no ensino superior. Sim. Então, esse trabalho de apoiar o aluno a entrar nessa nova jornada e tudo mais
é fundamental. E a gente só consegue isso com dados. E depois tem um outro desafio importante, que eu sempre falo isso pro meu time. Modelo preditivo é maravilhoso para fazer forecast, mas ele só vai agregar valor e vai deixar de ser um modelo para forecast se você fizer alguma coisa com ele. Sim. E fazer alguma coisa com ele é muito mais difícil do que o próprio modelo. Exato. Sim, exato. Esse é o maior problema. Personalizar o uso do modelo é sempre a... Personalizar o uso do modelo é o mais difícil. Na minha carreira, assim, eu vi muitos modelos maravilhosos falharem na hora de executar. Operacionalizar o modelo. Operacionalizar. Por falta de capacidade, por falta de canal, por falta de time, de investimento. Essa última milha é o que vai fazer mexer o ponteiro. E aí a gente se apoia de novo muito em tecnologia, muito em ferramenta, muito em sistema, para poder viabilizar tanto ações quanto comunicação mesmo, personalização de jornada e tudo mais. E aí tem um segundo desafio, que uma vez que você mexe o ponteiro fazendo alguma coisa com aquele modelo, no ano seguinte o modelo passado já não serve mais, né? Porque você enviesou aquelas conversões. Exato, você já mudou e ali aí o comportamento. É outro trabalho e que vai ficando cada vez mais difícil. Então, a gente vai sempre sofisticando e evoluindo, dando um passo a mais, tanto no uso da modelagem de dados, incremento de variáveis, identificação de quais gatilhos são chaves naquela jornada, para melhorar realmente a experiência do aluno para que ele chegue no objetivo dele final. Mas é por isso que funciona com vocês. Tem a noção que a última milha é importante demais. Mas a gente já se deparou com situações que cria-se um modelo fantástico, a gente trabalha para criar um modelo fantástico, falta aqui o modelo. Mas e agora? Não, o modelo não tá funcionando. Mas peraí, o modelo não tá melhorou o funcionando. resultado. O modelo funciona. Como você tá usando eu não tô o vendo o modelo? resultado, mas como vocês estão usando? O que você tá fazendo, né? Tô escorando. E aí, né? Mas é legal, essa visão de vocês é importantíssima. Porque senão ele vai ser usado só pelo time de planejamento, que é quem vai fazer o forecast, que vai projetar e vai falar, olha, 10 alunos vão invadir este mês. Olha, 10 evadiram. Parabéns. Legal. Cara, não trabalhei com isso, né? Perdemos, né? Perdemos 10. Já perdemos. Entendeu? Não, o que eu quero é que o planejamento projete, fala, vai perder 10. Aí vai pro time de ação, que aí a Karen tá envolvida e tem mais gente envolvida, e vai falar, putz, não, era pra perder 10, a gente perdeu 7. 3 a gente conseguiu salvar. Nas próprias comunicações, né? Eu preciso comunicar a base inteira sobre evasão? Lógico que não. Eu só vou falar com aqueles 2% que a gente sabe que são possíveis churners, né? São as pessoas que vão evadir. Eu não preciso falar com todo mundo sobre o mesmo assunto. Então, e mesmo quem vai toca evadir... muito a questão da personalização, né? O modelo, ele ajuda muito. Ele é um farol. Ele vai ajudar a gente, olha, foca nesse público aqui que provavelmente aqui você tem um problema. Sim. Ele não vai dizer necessariamente, putz, faça isso, faça aquilo. Mas ele é um farol. Ele tá te dando uma direção, olha... Mira aqui, que aqui pode ter um problema. Então, a gente pega isso também para ajudar na personalização. Sem modelo, sem farol, né? Como é que você navega aí? Esse é o ponto. Tem um ponto importante que existe níveis de sofisticação que a gente pode dar. Então, saber que o aluno vai evadir com o uso de tecnologia com dados, a gente vai lá e chega. Um degrau acima disso mas por que ele vai evadir? Qual que é a variável que tá me indicando fazendo a isso? diferença? Porque, assim... E aí, a gente vai para um outro degrau de personalização e de abordagem. Que é resolver o porquê. Vai ter né? aluno que eu vou mandar um e-mail e vou falar, olha, você reprovou nessa disciplina, sabia que você pode fazer a segunda chamada? By the way, eu vou te dar ela de graça, você pode se cadastrar e vai fazer ela até semana que vem. E aí ele vai resolver a vida dele. E vai ter aluno que eu vou ter que pedir pro coordenador de curso, ligar para ele e entender o contexto familiar, o que tá acontecendo, e vai atuar sobre ele. Então, para cada tipo de problema que o modelo indica, a gente vai endereçar ações, comunicação, canais diferentes, completamente diferentes. É muito legal isso. Eu tive uma vez a gente criou um modelo para uma outra instituição e que eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado nessa situação. É isso que é legal, você através dos dados fala, nossa, nunca ia pensar nisso. Mas era o caso de um modelo que eu olhava para a parte financeira também e que muitos alunos, né, de uma certa região acumulavam as suas mensalidades. Chegava no período X, eles pagavam. E aí começou a olhar essa frequência, começaram a olhar o que o modelo estava apontando para isso. Pô, não, vai ter uma evasão, mas não ocorria. Sempre um público X pagava. Era entre safra de produção de soja, laranja.
Era alunos que vinham da região. Esperava receber. Ele esperava, o pai esperava receber e quitava pra pagar o semestre inteiro, por exemplo. É bem comum. Foi muito legal. Eu falei, caraca, nunca tinha pensado, mas qual o motivo? Aí começou a se aprofundar, trabalhando até com, na época, eu fui antes da pandemia, então com o atendimento call center, eu fui começar a entender o porquê, porque não tinha um porquê, a gente sabia só, mas eu falei, putz, o motivo aqui era esse. E aí começou a entender que existia dessa questão né, de quando ele conseguiria pagar, é muito legal isso. É muito legal. E aí você vai entendendo a particularidade de cada aluno, de cada região, de cada perfil. E aí você já vai colocar naquele teu modelo, se for da região tal, este comportamento não é um problema. Exato, é esperado esse comportamento. Esperado. E aí você já desliga o que você ia fazer com aquela pessoa. Exato. Eventualmente você tava quase dando um desconto pra ela. Exatamente. E é o que acontecia bastante. E aí comecei a entender que não, pô. Existe um público que é assim, é normal. É o fluxo dele. É o fluxo de o caixa. desconto que ele vai pagar. É o fluxo de caixa. É muito louco isso. Exatamente. E aí não é um problema acadêmico, não é um problema de desengajamento, é um problema que na verdade não é um problema, é só... É uma situação, o fluxo de caixa é diferente. o fluxo de caixa da família, na verdade. Isso, é da família, inclusive, né? E personalização pessoal e a região. E pensando aí, falando em região, o Brasil é gigantesco. Então, o volume de pessoas e cada região se comporta de um jeito, né? E assim, a gente fala que o ano começa depois do carnaval no Brasil, né? Em algumas regiões isso é mais verdade do que em outras. Né? E a gente observa isso claramente no engajamento acadêmico, durante o processo de rematrícula, por exemplo. A gente enxerga isso muito claramente com os dados, que tem regiões onde o número de alunos que se rematriculam antes do carnaval é muito baixo. E na semana de quarta-feira de cinzas pra frente, até o início das aulas, onde começa vai todo mundo. Vai todo mundo. E essas regiões, inclusive, têm mais sucesso, têm umas taxas de evasão menores do que outras regiões, que são mais rápidas, são mais flats, mas porque provavelmente o carnaval impacta menos, tá na cultura de uma maneira diferente do que em outras. A cultura, né? A cidade fica aquela... não é momento de fazer aquilo, é muito... A gente tá agora numa fase de carnaval, né? Então, mas é verdade. É isso mesmo. Interessante. E aí, quando a gente fala a gente tá falando muito das soluções, né? Mas e o ferramental para fazer tudo isso? A gente citou lá no começo, a Karen citou SaaS, citou Oracle, citou outras soluções. E uma estatística que eu tinha visto há um tempo atrás é que, por exemplo, soluções de MarTech. Nos últimos 4 ou 5 anos, surgiram mais de 18 mil soluções de MarTech no mercado. Né? Você já viu o mapa de MarTech? Já. É absurdo. É absurdo, né? É absurdo. É absurdo. E aí eu vi uma outra estatística, eu estava até comentando com outro convidado nosso, que é o seguinte. Muitas empresas em 2019, 2020 investiram muito nas áreas de marketing e de MarTech. E o Gartner fala que esses investimentos eles têm diminuído muito nos últimos anos. Né? Então, passou... Pelo que eu me lembro, diminuiu em quase 50% em 3 anos o investimento. Né? Como que vocês veem isso na Cogna? Como que vocês fazem para selecionar as melhores soluções? Vocês estão sempre de olho em soluções novas? O que impulsiona vocês nessa seleção das ferramentas? Nossa, pergunta difícil essa, hein? Recentemente a gente até tá trabalhando, né, agora num processo desses, mas assim, a Cogna sim olha pro mercado, sempre que a gente tem uma oportunidade de saber o que tá acontecendo, a gente vai atrás, então Gartner, a gente procura as referências dessas grandes empresas, né, que podem dar o norte pra gente, e assim, eu particularmente acho muito importante a gente olhar pro que tem no mercado, porque pode ser que agora não seja o momento da gente fazer um investimento, ou trocar, ou comprar alguma coisa em relação à ferramenta nova. Mas se você sabe aonde você quer chegar, você já vai mirando naquilo, né? Exato. Então eu vejo isso, assim, a gente precisa sim olhar o mercado. A Cogna, eu percebo que não só eu, mas as outras pessoas que estão ali trabalhando com a gente, elas estão também muito antenadas, porque a gente sabe que nosso aluno ele está exigindo cada vez mais da gente, e se a gente não tiver um diferencial que a tecnologia pode ajudar a ter, a gente pode ficar para trás. Sim. Né? Então essa questão de olhar para a ferramenta, olhar o que tem de novo no mercado constantemente. E é interessante que você falou algo que para mim
responde muito dessa pergunta da queda do investimento, que é olhar para a estratégia e entender onde você quer chegar. Né? Eu acho que muitas empresas gastam numa plataforma, aí esperam, a ferramenta sozinha não vai dar resultado, nada. E aí passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, não, tira esse investimento, vamos colocar em outra coisa. A ferramenta sozinha é equivalente ao modelo, sem aplicação, entendeu? É um modelo sem aplicação. Eu diria exatamente isso, assim, do que eu tenho visto, e a gente tem, como a Karen falou, a gente tem sempre alguns processos, e recentemente a gente estava num processo desse de conhecer players, soluções e tudo mais, que eu percebi é que as soluções, de maneira geral, todas têm evoluído bastante. Umas mais, outras menos. Umas têm mais facilidade para integrar, outras mais facilidade para construir alguma coisa, para customizar, etc. Mas, no geral, todas atendem o básico. Assim, das grandes empresas, as grandes soluções, todas atendem bem o básico. Umas com alguns diferenciais, mas na média todo mundo está bem posicionado e tem recursos bem sofisticados. Mas um dos grandes diferenciais que eu tenho avaliado para tomar decisões, que a gente tem conversado bastante, eu e a Karen e outros times lá na Cogna, é a implementação. Primeiro assim, onde você quer chegar? O que você precisa? Porque muitas vão te oferecer coisas que você não vai usar e que não são aderentes para a tua jornada e vão te cobrar por isso. Sim. Então isso é jogar dinheiro fora. E o segundo ponto é, por mais maravilhosa que seja uma ferramenta, se o custo de implementação dela, o tempo de implementação for muito alto, talvez ela não faça sentido para o meu negócio. Talvez eu prefira alguma coisa mais simples, que vai ser mais barato de customizar, implementar, colocar no ar, testar, virar do avesso. Então a gente tem considerado bastante, não só o conjunto de funcionalidades que elas oferecem, porque no geral tá quase como uma commodity, né? Todas Sim. elas têm um pacote padrão que segue, algumas com diferenciais, mas o básico todo mundo oferece, e a gente tem que ter muita clareza do que a gente de fato precisa para não comprar coisa que a gente não vai usar, e principalmente a gente tem observado o custo de implementação e o tempo de implementação, o custo de customização dessas ferramentas tem sido o diferencial para a gente tomar decisões relacionadas a para onde ir, que parceiro seguir, como usar e tudo mais. Não, perfeito. E uma outra questão que eu queria também, o que vocês veem para o futuro? A gente já falou bastante de inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial generativa para ajudar o aluno, para ajudar também a fazer esse atendimento, ajudar na captação, né? A gente falou de hiperpersonalização, né? E a IA também ajudando nisso. Tem alguma outra tendência aí que vocês enxergam que pode ajudar também o futuro da Cogna e o futuro dos alunos da Cogna? Eu acho que tem um pouco dessa questão do adaptive learning, né? A gente hoje tem a capacidade de entender quais são as necessidades de cada pessoa. Então eu entendo que logo mais aí no futuro próximo, não só a Cogna, mas outras instituições vão estar muito de olho aí nessa questão do adaptive learning, porque eu acho que isso realmente... E que já é uma realidade para muitos players, especialmente fora do Brasil, que a gente tem visto. Para completar, eu diria que assim, a inteligência artificial é a grande bola da vez. Eu acho que a gente ainda explorou e aplicou pouco perto do potencial que ela habilita. Muitos players já avançaram muito, e nós somos um deles, mas ainda eu acho que tem um caminho muito grande, que não é moda, não é algo que vai surgir e vai morrer, né? Exato. Não é 1 ano, 2 anos e vai morrer. É algo que realmente vai se incorporar e a gente vai evoluir e vai ser transformador. Eu acho que sim, a inteligência artificial vai transformar completamente a jornada acadêmica, a maneira como os alunos aprendem, a maneira como eles recebem feedback, como eles fazem prova, como eles entregam trabalho. E principalmente a jornada também administrativa, jornada de ingresso, jornada administrativa durante todo o curso. A própria formatura, quem é mais antigo, né, assim como eu, a gente passou todo mundo deve ter passado por essa experiência. Você termina a sua faculdade e demora meses para tirar o diploma. Sim. Né? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, porque não ficava pronto. Que é um processo burocrático, administrativo, com várias etapas e que de fato demora. O meu, a faculdade fechou e eu não tenho até hoje. Até hoje, não? Esse é um processo que também vai ser mudado e revolucionado com o uso de inteligência artificial, com o uso de dados e tudo mais.
Inclusive o MEC regulamentou o diploma digital no ano passado. Sim. Então, a gente tem uma tendência do uso cada vez mais de ferramentas digitais, acoplando inteligência artificial, e o EAD como uma grande força para tudo isso, né? Porque o EAD tem crescido cada vez mais. O ensino à distância no Brasil, ele quando a gente olha o CAGR desse mercado, nos últimos anos, ele é muito maior do que o ensino presencial. O ensino presencial anda de lado no Brasil, há muitos anos. Desde que o FIES perdeu os investimentos que teve no passado, o ensino presencial anda de lado no Brasil. E o EAD é o que continua crescendo e permitindo a ampliação do acesso. Então eu acho que o EAD é a grande tendência e ele puxa tudo isso que está por trás. Que o EAD permite que a gente aplique todas essas ferramentas de maneira ampla. Sim. E em favor da aprendizagem do aluno e da qualidade do ensino. E aí tem uma outra questão que eu acho que é interessante, que junta até com o Adaptative Learning. Trava-língua. Que é o Long Life Learning. Sim. Como que essas coisas, vocês enxergam que elas podem se juntar assim? Porque mesmo uma pessoa que não é aluna hoje de alguma das marcas da Cogna, ela poderia ter aí um processo de aprendizado contínuo para a carreira dela, né, sendo suportado, inclusive pela inteligência artificial. Você sabe que na Cogna a gente tem um mantra que a gente fala que nós somos a única empresa do mercado capaz de prover educação para pessoas dos 2 aos 100 anos. Não tem outra empresa no mercado com essa capacidade, justamente por conta do Long Life Learning, né? Lifelong Learning. Diria que a gente tem EJA, a gente tem curso técnico profissionalizante, a gente tem o ensino básico, a gente tem a graduação, a gente tem o MBA e a gente tem cursos livres. Então eu acho que essa tendência cada vez maior de nanodegrees, de microcertificações, de cursos profissionalizantes, curso de inglês, a gente tem também, a Red Balloon é da Cogna, por exemplo. Então, a Cogna tem a capacidade de integrar no seu portfólio todos esses elementos para construir uma jornada de lifelong learning para qualquer um. Para conseguir apoiar o Brasil em todas as regiões a ter uma jornada acadêmica que não se resume à graduação, ao ensino básico ou a um curso livre. De fato, você pode aqui fazer um EJA porque você não concluiu o ensino médio no tempo certo, ou no tempo previsto, vamos dizer assim. Aí depois você faz o EJA, você vai lá e emenda um curso técnico. Do técnico você pode fazer uma graduação, na graduação você pode fazer um livre para se profissionalizar. E aí eu vou dar vários exemplos, assim. A gente tem cursos que ajudam na formação, na empregabilidade principalmente, mais rápida dos alunos, né? E tudo isso baseado em dados, tá? Essa jornada, ela tá sendo construída para ser totalmente baseada em dados, pensando no teu melhor próximo passo. E olhando para o portfólio de produtos da Cogna. Então, vai além só de garantir uma jornada melhor no produto que você tá, mas a gente quer uma jornada de vida acadêmica que é muito mais ampla, bem maior. A Platos é a empresa do grupo responsável por oferecer pós-graduação, está integrada nessa jornada, então a gente está caminhando para realmente integrar essa jornada das editoras, do ensino básico, do ensino profissionalizante, da graduação, da pós-graduação, para que você de fato enxergue tudo numa única plataforma, num único ambiente, e a gente possa entender como te apoiar a criar uma melhor versão de si. Que é uma outra questão que eu acho importante também, que é o seguinte, a gente... eu vou falar da graduação mais tradicional, vou pensar de quando eu me graduei há 20 anos atrás. Quando eu me graduei e fui para o mercado de trabalho, tudo bem, eu já trabalhava nessa época, trabalhava até com SaaS, né? Mas eu via muita dificuldade entre essa transição do acadêmico para o profissional, né? A Cogna, ela também pensa nisso. Como que ela faz para que a pessoa se sinta preparada para ir para o mundo profissional? Porque a gente sabe que são mundos totalmente diferentes, o acadêmico e o profissional. Claro. Como que funciona esse salto? Olha, é uma grande preocupação, e a gente dorme e acorda todos os dias pensando em como melhorar a empregabilidade dos nossos alunos. Legal. A gente tem indicadores de empregabilidade que são muito claros e são fortes lá para nós. Então, existe um trabalho
contínuo de avaliação de currículo, de retroalimentação de currículo, pensando em como criar disciplinas que gerem mais empregabilidade, que gerem mais aplicação prática. E tirando o universo Cogna, olhando o mercado como um todo, eu posso falar que existe uma tendência muito grande a microcertificações. Microcertificações. Que é do tipo, você vai entrar num curso de 4 anos, mas depois que você concluir essas 5, 6 disciplinas, elas juntas formam um bloco que te certificam um auxiliar de tal coisa. Aí depois mais 5 blocos. Um exemplo, um curso de estética, ele pode, quando você junta algumas disciplinas, você pode tirar um certificado de micropigmentação. Depois outra pool de disciplinas te certifica como manicure, ou pedicure, ou cabeleireiro, visagista. Então existem uma série de microcertificações que podem ser incluídas durante um curso como esse de estética que eu falei para vocês. E isso aplicado a todas as carreiras. Em tecnologia isso também é verdade, né? Existem várias parcerias com empresas de tecnologia, etc., que certificam os alunos durante os cursos para trabalharem, para se profissionalizarem cada vez mais rápido. Então, na Cogna, essa preocupação, e a gente enxerga principalmente esse ponto da microcertificação como uma tendência de mercado para justamente aproximar o mercado de trabalho do mundo acadêmico. E pensando na carreira de vocês, se vocês fossem falar com alguma pessoa que está entrando na graduação agora ou quer começar uma graduação, e ela deseja trabalhar com dados, deseja trabalhar com Martech no futuro, que caminho que vocês diriam para ela seguir? Eu acho que assim, a pessoa tem que se aplicar bastante na faculdade, pode estudar bem, porque não é necessariamente o que ele está estudando que vai fazer a diferença, mas ele vai aprender a correr atrás, porque desse mundo, eu acho que as coisas mudam tão rápido e a tecnologia vira tão rápido que a sua capacidade, você tem que aprender a aprender, né? Sim. Essa é a grande capacidade que a gente tem que ter, aprender a aprender. Outra coisa que eu diria é assim, não se limite às coisas técnicas, porque assim, o técnico, hoje, a gente já tem a IA, a gente já tem muita facilidade em termos de tecnologia. Então assim, se preocupe com seus soft skills, se preocupe em ser um bom profissional. Sim. Isso é o que de fato vai fazer, a forma como você lida com as pessoas, o olhar que você tem, a empatia que você tem com o teu cliente. Isso vai fazer a diferença de fato na sua vida profissional, né? Sim. No que você vai fazer dali pra frente, independente da carreira que você escolha. Então é isso que eu diria. Isso é verdade. A pessoa que trabalha com dados, que Perfeito. quer trabalhar com dados. Você sabe que você falou isso do aprender a aprender. E o quanto isso é importante, o quanto, obviamente, a gente precisa se capacitar e hard skills são fundamentais. Você precisa aprender a fazer as coisas, mas os soft skills também precisa acompanhar. Que quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, quando eu era estagiário, meu papel era DBM. Eu baixava dados, compilava a base, subia para fazer campanha e tudo mais. E eu lembro que não existia no Excel a função remover duplicados. Vocês lembram dessa época? Você tinha que abrir o VBA, programar. Eu abria a Yahoo Respostas, né? Quando tinha dúvida de VBA, montava o código, executava para remover duplicados. Sim. Hoje em dia esse conhecimento é inútil, né? Exato. Verdade. Então acho que isso é bem um exemplo do que você falou do aprender a aprender e de como não descuidar dos soft skills, porque apesar de importante, aquele conhecimento que eu tive naquela época hoje é inútil. Hoje é um botão. As coisas mudam muito rápido. E com a inteligência artificial, isso vai ser cada vez mais presente e recorrente. Sim. Exato. E usar a inteligência artificial a seu favor, né? Exato. Pra você conseguir Ganhar aprender mais rápido. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado a vocês. Eu adorei a conversa. Pra mim foi Também, muito produtivo. gostei demais. Gostei pra caramba. Legal, foi um Não, duas prazer. pessoas E aí? incríveis, na verdade, né, cara? Baita formação, baita trabalho, né? E educação eu admiro bastante. Na verdade, a área de educação eu admiro demais. Então, o trabalho de vocês, de verdade, eu acho transformador pro país. E se vocês querem deixar algum recado final? Eu queria agradecer a vocês, foi um prazer. O bate-papo foi realmente muito legal. E tamo junto, obrigado mesmo. Queria também agradecer o convite, foi bem bacana estar aqui com vocês. A gente trabalha aí no dia a dia, né? A Jump é uma super parceira, então obrigada mais uma vez. Obrigado a Obrigado vocês. vocês que são super parceiros nossos. Obrigado por terem vindo. Obrigado, até o próximo Jump Talk.